Nós vamos bater um papo hoje à noite. E quando eu conversei com a missionária Neide, no ano passado, eu sugeri a ela o tema que fosse vocação e chamado, ou chamado e vocação e missões. Vocação, chamado e missões. E eu tenho certeza que muito que eu vou compartilhar aqui hoje à noite, o pastor Antônio, o pastor Gessé, o pastor Marcondes, nas congregações, eles já ministraram. E talvez você, por alguma razão, se esqueceu e tudo, então eu só quero te relembrar no Senhor daquilo que aqui já foi ministrado, sobre a nossa vocação, a nossa chamada em Deus. E um famoso pregador do Brasil, nos tempos passados, ele costuma dizer que a hora que nós cristãos mais mentimos para Deus é quando nós cantamos. Fazemos um monte de promessa para Deus. Quem aqui já cantou aquela música? Vem o Senhor, minha vida, ofereça. Essa é a minha geração, né? Quem já cantou essa música? Então você sabe o que eu estou falando. Você cantou? Glória a Deus. Você cumpriu o que você cantou? Então, uma das horas que nós mais mentimos para Deus, quando nós cantamos ao Senhor. Então, temos que ter cuidado com o que nós cantamos para o Senhor. Eu lembro que quando Jesus me encontrou, como eu falei na quinta-feira, a gente fala assim, eu encontrei Jesus, Quem aqui encontrou Jesus? Quem aqui encontrou Jesus? Esses caras espertos vieram aqui na quinta-feira. Porque Jesus não estava perdido, Ele que nos encontrou. Ele não estava perdido. Então, quando cantava essa música na igreja, eu não cantava nem a pau. Falei, é ruim que eu vou cantar isso, É ruim, porque eu tinha consciência do que eu estava cantando. Então, tem que tomar cuidado com o que nós cantamos ao Senhor, porque Ele nos leva a sério. Ele nos leva a sério. E eu quero conversar sobre isso hoje com vocês, sobre vocação e sobre chamado. Que, na verdade, é a mesma coisa. No original da palavra em grego, vocação e chamado é a mesma coisa. Não muda. Agora, existe a chamada geral, ou seja, que é para todos nós, todos os crentes salvos em Jesus, e existe a chamada específica, que Deus nos chama para algo específico, e é o próprio Deus quem chama, quem direciona, quem prepara, e nós vamos compartilhar sobre isso nessa noite. E para que não fique só nas minhas palavras, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é o verso tema da nossa conferência, né? Da conferência missionária. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Então essa é a nossa vocação em Deus. Nós somos a luz do mundo. E essa vocação, essa chamada de Deus para aqueles que o servem, ela se encontra no Velho Testamento. Então não é algo que eu estou inventando, ou que veio da minha cabeça agora nesse momento. A vocação geral, a chamada geral para Deus em Israel no Velho Testamento. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, portanto, se ouvires atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então essa é uma das chamadas geral para Israel como nação. E tem a chamada específica. Deus, no processo de se revelar ao homem, no Velho Testamento, Ele fala com algumas pessoas em específico. Ele fala com Abraão. Gênesis 12, 1, 2. E o Senhor disse a Abrão, ainda não era Abraão, era Abrão: sai da tua terra, do meio de teus pais, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei.
e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, essa é a chamada específica. Deus chama Israel como nação e chama Abraão como pessoa. E assim ele o faz também com Moisés, ele faz com o rei Josias. Quem sabe a idade do rei Josias quando começou a reinar em Israel? Os mais velhos não podem responder, os mais jovens. Qual a idade que tinha Josias quando começou a reinar em Israel? Qual a idade que ele tinha? Alguém vai arriscar? Entre 7 e 9 anos. Então vamos arriscar 8 anos de idade. E ele foi um dos melhores reis de Israel. Por quê? Quando ele assumiu o reinado, ele encontrou as Escrituras, e ele viu o quanto Deus tinha sido bom para Israel através das Escrituras, dos pergaminhos. E ele então lê tudo aquilo para o povo. Mas o que me pega é a idade dele, 8 anos de idade. Quando Deus chamou Samuel, que ele ouviu a voz do Senhor, ele tinha 12 anos de idade. Mas ele foi entregue no templo depois de desmamado, de 3 anos de idade. Então existe a chamada geral para Israel como nação, que era revelar a glória de Deus aos povos. E tinha a chamada específica, o caso de Abraão, o caso de Josias, o caso do ruivinho Davi, e tudo isso. E no Novo Testamento não é diferente. Deus falando agora para a igreja do Novo Testamento: mas vós sois geração eleita, cantamos aqui, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele nos salvou, 1 Pedro 2,9, e ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, uma chamada geral para o cristão. Nós fomos chamados para ser sacerdócio, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Essa é a chamada geral. Mas teve também a chamada específica, que acontece com Pedro, André, Tiago e João, andando às margens do mar da Galileia. Jesus viu os 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E olha a resposta deles: imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Facebook, Instagram, Twitter, deixaram tudo, as redes, e o seguiram. Deixaram tudo. Então tem a chamada geral. Todo crente que de graça recebeu a salvação em Jesus tem a obrigação de anunciar o que de graça ele recebeu. Mas você pode dizer: missionário, isso aconteceu naquela época, isso não acontece mais. Deus agia naquela época, isso não acontece mais. Lamento informar, mas Deus continua agindo sim. Ele continua chamando, Ele continua vocacionando. E para isso, eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro deles, quem conhece aqui o pastor Ronei, esposo da Bruna, pai da Brenda e da Giovana? Quem conhece eles? 97, vi pela primeira vez aqui em Rio Verde. Conheci o Roneizinho da farmácia. Lá São Gabriel, trabalhava lá. Roneizinho da farmácia, trouxe uma campanha de Kings Kids aqui para Rio Verde em 1997. E aí, Ronei colou comigo naquela campanha, me ajudando, servo demais. Naquela época era Ronei, era Roneizinho da farmácia. Colou comigo ali e tudo. E eu falei para eles: cara, você tem uma chamada no seu coração para ser missionário. E ele, resultado, no ano seguinte, Ronei estava lá em Goiânia, saiu aqui de moto, foi parar em Goiânia, fez Eterna Jocum, serviu lá um tempo como missionário, veio trabalhar comigo em Kings Kids, evangelismo, e foi um tempo assim maravilhoso. E hoje é o pastor Ronei. Então Deus falou no coração dele, naquela época. Deus tinha uma chamada específica para o pastor Ronei. E agora,
Temos outro microfone aqui, por favor? É possível ter um outro microfone? Eu quero entrevistar a mulher mais linda do mundo, pode ser do meu mundo, mas que é a Flávia. Ela vai contar para vocês um pouquinho, vou fazer uma entrevista aqui, um bate-bola com ela, como é que foi que Deus a chamou para ser missionária. Então, a gente vai bater um papinho aqui rapidinho, prometo que não vou demorar muito, umas 2 horas. Já falamos sobre as chamadas geral no Velho Testamento, no Novo Testamento, específica, Abraão, Josias, Davi, os discípulos. Falamos do pastor Ronei. Então, quero agora bater um papo com a Flávia. Ela vai nos contar como é que foi que Deus a chamou para missões. Então, uma entrevista aqui com a missionária Flávia. Boa noite, Flávia. Tudo bem com você? Essa parte não estava combinada, não. Ela fez sozinha. Então é assim, Flávia, deixa eu fazer uma pergunta. Com quantos anos você entendeu que Deus havia te chamado para ser missionária? Mas como eu era muito novinha, criança, você não dá muita atenção, né? Você pensa, não quero ser missionária, não, senhor. Eu fiz só uma pergunta, calma, vai devagar. Tá. E aí, aonde foi isso? Foi assim no monte? Como é que foi essa chamada de Deus para a sua vida? Eu estava na chácara do meu avô, tinha um retiro de crianças. Eu estava sentadinha assim, ouvindo sobre Jesus, e foi naquele momento que eu senti o chamado de Deus. Amém. E aí, Flávia, então você tinha 7 anos de idade quando você ouviu a voz do Senhor te chamando para ser missionária. Isso. E aí, com quantos anos você respondeu então à voz do Senhor e disse, eu vou ser missionária? 10 anos depois, quando eu terminei o 2º grau. Então, 17 anos. E aí, o que você fez? Você estava lá, você morava onde nessa época? Eu morava em Goiânia. Em Goiânia. E aí você foi para onde fazer o quê? Eu fui para Contagem, Minas Gerais, fazer um treinamento na Jocum. Certo. São 5 meses. E aí, então você entendeu que você obedeceu ao Senhor, você foi para missões. E qual que eram os seus planos depois de terminar esse curso? Depois que eu terminei, eu sentei, estava sentadinho do lado, orando, e perguntei para Deus, e agora, né, Deus, o que eu vou fazer? E aí, quando você estava orando para Deus, você impôs a Ele alguma condição? Eu quero ir para esse lugar, para aquele lugar. O que você falou para Deus nessa época? Eu falei assim, Deus, tudo bem, estou aqui, vou ser missionária. Foi difícil o começo, né, porque é um lugar diferente, comida diferente. Mas eu falei assim, olha, Deus, eu vou ser missionária, mas por favor, eu não quero ir para Amazonas. Para o Amazonas, norte do Brasil. Isso. E? Norte do Brasil. Isso. E nem para a É um África. lugar perigoso, eu não estou afim de ficar doente ou morrer, coisa assim, parecida. Ok. Flávia, lá na missão em Jocum, lá em Contagem, a comida lá era top. O que tinha todo dia na janta lá? Todo dia na janta? Asinha de frango com quiabo. Asinha de frango com quiabo. E Iangu. O frango ainda vai, mas o iangu e o quiabo, né? E aí, então você foi para onde depois dessa oração? depois de 6 meses estava indo para Amazonas, sem reclamar. Você foi para onde? Amazonas. Foi para Amazonas. Você falou para Deus que você não queria ir para onde? Amazonas. E Ele te mandou para onde? Amazonas. Glória a Deus por isso. Você tem uma dica, não fala para Deus, eu não quero ir para tal lugar. Fala, não, fala isso. Tá bom, Flávia foi para o Amazonas, ficou lá quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Voltou para onde depois? Goiânia. E por que você voltou para Goiânia? Porque eu senti a necessidade de fazer um curso de saúde. Como nós moramos no Amazonas e a gente vê necessidade dessa área, então eu resolvi estudar um pouquinho, enfermagem. Certo. Para continuar servindo, né? Que eu saí de missões, só tirei um tempinho para poder estudar e ter um pouquinho mais de conhecimento. E aí depois que você fez enfermagem, técnico de enfermagem e tudo, você foi para onde? Aí eu casei com essa pessoa. Glória a Deus. Essa é a parte mais importante. Eu lembro que eu estava lá na Jocum, era mês de janeiro de 97, ela estava num programa, eu não vou mentir, ela estava lá num programa chamado Férias para Jesus, e hoje, conversando com o pastor Ronei e com o pastor Antônio, naquela época eu estava fininho, saradão, estava ali lavando uns panos de chão, sem camisa na missão, de short assim, de costas, até ela viu aquele monumento assim, naquele dia ela já sentiu uma baqueada, mas depois de 9 meses nós oramos
nós assumimos um compromisso, na missão de amizade especial, nós noivamos e nos casamos em 9 meses. E eu fui dar uns beijão na Flávia uma semana antes de casar. Até lá, só a bênção, na oração, aleluia, Jesus, e glória a Deus. Então, nos casamos. E aí, naquela época, eu queria ir para São Tomé e Príncipe. E ela queria ir para Moçambique. Aí nós fomos para... lembrei. O senhor orou que não queria ir para onde? Deus te mandou para onde? Aonde? Qual o nome do país? São Tomé e Príncipe. Fomos para a África. Depois de alguns anos casados, fomos para a África. Ficamos lá 2 anos. Nesse tempo, lá na África, em São Tomé e Príncipe, Flávia, ela é mais abençoada do que ela, é mais santa do que eu, né? Ela só pegou 2 malárias. Eu peguei 14 malárias. Glória a Deus. Mas não morri não, estou inteirão. Estou aqui, para testemunhar. E aí, nós voltamos para o Brasil. Nós estamos para onde? Para o Amazonas. E aí, tivemos a nossa primeira filha, a Nicole, e tudo. Depois veio a Maria Eduarda. E aí, depois, saímos lá, fomos para onde? Para Moçambique. Ela me enganou. Ela foi comigo para São Tomé, mas olha, ela estava em Moçambique. Fomos para Moçambique. Em 2012, passei por uma crise terrível na minha vida, assim, muita coisa aconteceu. Decidimos voltar para o Brasil. Eu falei, eu não quero mais ir para envolver-se, trabalhar em missões fora do Brasil. A igreja que somos membros sugeriu pagar a faculdade para ela de medicina e tudo. Aonde? No Amazonas, em Porto Velho. Já foi em Porto Velho? Está perdendo muita coisa não, hein? É de lá? Amém, glória a Deus. Aquela rodoviária lá está lá bonitona. Eles têm um projeto de 30 anos para consertar ela. Já consertaram? Até o ano passado tinha ainda não. Então, fomos para o Amazonas. E aí, eu estava decidido. Eu vim numa crise depressiva terrível. Estando com o meu pastor, eu tinha decidido, então, ficar no Brasil. Ela ia fazer medicina, e eu ia ficar no Brasil. E, glória a Deus, assumi uma congregação da nossa denominação lá em Porto Velho, numa comunidade carente. E fomos trabalhando. Mais um dia, pela manhã, minha filha mais nova, ela acordou. Maria Eduarda e tudo, veio tomar café. Ela falou assim, pai, quero ir para casa. Aí eu olhei e falei, ué, você quer ir aqui? Ela falou, eu quero ir para casa. E eu falei, mas filha, sua casa é aonde? Ela falou, na África. E aí, então, em 2012, nos preparamos. Em 2013, nós voltamos para onde, Flávia? Para a África. Glória a Deus. Então, pode sentar. Obrigado. Fica à vontade. Compartilhei com Deus que eu não queria ir para o Amazonas. E quando Deus falou comigo, Deus me chamou. É um amor incondicional. Mesmo que você tenha os seus medos, suas dificuldades, que com medo, não quero ir porque tem isso, tem aquilo. Mas quando Deus te chama, Ele te fortalece. E Ele coloca um amor no coração que é inexplicável. Então, eu não tenho eu não quero voltar, não. É o lugar que Deus me chamou, é o lugar que eu amo. Então, deixar bem claro para vocês. Amém. Ele te chama, Ele vai te capacitar e vai te dar amor para aquele lugar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Flávio. Então, irmãos, Deus agiu no Velho Testamento com Israel, como nação. Deus chamou pessoas específicas no Velho Testamento, Abraão, Davi, Moisés, Josias, Isaías. Deus deu uma chamada no Novo Testamento para a igreja, nós somos igreja. E pessoas específicas, os apóstolos, o apóstolo Paulo. E Deus continua fazendo isso, fez isso com a Flávia, quando ela tinha 7 anos de idade. Eu era meio torto, né? Então foi um pouquinho mais tarde, que eu entendi que Deus estava me chamando para algo tremendo na minha vida, que é fazer missões. Mas, eu não comecei, e nem Flávia, a sermos missionários, quando nós fomos para a África ou para o Amazonas. Não começou lá. Começou na minha igreja local, na nossa igreja local. A servir na nossa igreja local. Pastor Marcondes, cadê? Tá, não, só tranquilo aí. Se alguém aparecer aqui e falar, pastor, eu quero ir para a África, manda ele lá para Filadélfia primeiro, passar um estágio lá de pelo menos 1 ano.
ou aqui para onde eu fui hoje com o seu sogro, como é que é o nome lá? E esse nome é mesmo, que é difícil de falar. Ou alguma congregação, quer ser missionário? Quero. Vai para um estágio lá, primeiro 1 ano. Daqui 1 ano você volta e fala comigo. Por quê? É engano seu achar que, quando eu chegar lá eu vou ser missionário. Se não serviu aqui, se não vestiu a camisa aqui, se não dedicou aqui, lá não vai ser missionário, vai ser problema, vai ser BO. Eu tenho certeza, convicção disso. Ela começa aqui a chamada, na igreja local. E quando Deus chama, Ele não pega, Ele não é igual curva de rio não, que pega tranqueira não. Pega coisa boa. Igreja de Antioquia, separai a mim, homens experimentados. Paulo é o último da lista. Está lá Barnabé, não sei quem, não sei quem, não sei quem, Paulo. Deus pega o melhor. Ele não separa qualquer coisa. É o melhor de Deus. Ele nos deu quem? O único filho dele. O melhor que ele tinha para servir. Uma dimensão, Deus escolhe o melhor. Então, pastor Marcondes, se serve aqui, na igreja local, tem pedigree, pode ir para lá. Mas se não serve aqui, não adianta, que lá não vai fazer. Não, eu vou para o seminário, lá eu vou aprender nada. A chamada quem dá é Deus. Quem confirma é Deus. Quem prepara é Deus. Quando você vai falar com a igreja local, o seu pastor, você é só abençoado para ir. A igreja que eu me converti, que eu fui convertido a Jesus, era uma igreja pequena. Ela não tinha condições de me sustentar em missões. Então eu juntei dinheiro, trabalhei, eu planejei ficar em missões por 1 ano. Falei assim, eu vou lá, vou servir o Senhor 1 ano, vou ser bênção lá, depois volto para minha casa, minha vida normal. Isso foi em 1994. Eu estava com 24 anos de idade, quando fui para missões em Belém do Pará, no norte. Sou comedor de tacacá, de maniçoba, amo tudo isso, açaí. Não é que vocês comem aqui hoje, não. Negócio de granola, leite condensado, isso não é açaí. Então, 1 ano, falei assim, eu vou ficar 1 ano em missões. Depois disso eu volto para minha casa, minha vida, meu emprego e tudo. Isso era 1994. Nós estamos em 2019. Desde 1994, o meu patrão é o Senhor. Nunca mais voltei para casa. Porque eu entendo que Deus tinha uma chamada específica para o meu coração, que era servir em África. Eu não sei quanto tempo vamos ficar lá, não sei, mas Deus sabe. Enquanto tivermos condições de viver, comer, pagar a educação das nossas filhas e tudo, vamos estar servindo ao Senhor. Como a Flávia falou, Deus coloca um amor no seu coração, que é uma coisa assim inexplicável. E eu tenho convicção de que Deus tem chamado jovens, adolescentes aqui, para algo específico. Talvez você não tenha dimensão agora do que é isso, mas no tempo de Deus, Ele vai florescer isso no seu coração. Samuel estava dormindo, ele ouviu a voz, ele correu para o profeta. Falou, não foi eu não, foi a segunda vez. Você olha, quando te chamar de novo, responde ao Senhor. Então eu tenho convicção que Deus tem chamado essa geração para influenciar esta geração. Você não vai influenciar a próxima geração, é essa geração. E eu tenho convicção que Deus tem chamado. Não importa a sua idade, a sua condição financeira, não importa o seu status. Para você ter uma ideia, olha o time top que Jesus escolheu. Só tinha gente boa naquele time, naqueles 12. Só pedra 90. Pescadores. Um sem vergonha de um coletor de imposto, ladrão, Mateus. Tinha lá um sociopata do PSOL. O Zelote, Simão Zelote. Tinha lá o que metia a mão na cumbuca, o Judas Iscariote. Era um time top. E com esse time, por causa daquele time que ele escolheu, nós estamos aqui hoje. Aquele time totalmente desacreditado por toda a sociedade romana, toda a sociedade judaica da época. Foi aquele time que ele escolheu. Ele também escolheu alguns doutores, como o apóstolo Paulo.
como Lucas, o médico. Então não importa a sua situação, a sua condição, se o seu coração está no Senhor, de fato, Ele vai te chamar, Ele vai te convocar para essa missão, porque nós temos uma missão. Missão essa que pertence a Deus, delegada a nós, alcançarmos a nossa geração. Já passou, mas a nossa geração, como nós cantamos aqui, ela está à espera de uma mensagem. Mensagem essa que nós somos os portadores. Então, não é mais tempo de ficar brincando de ser crente, no oba-oba. Aí eu vou lá sábado, vou cantar, vou pular, e aí segunda-feira eu caio na margaça. Nada. Não é tempo mais disso. Não é tempo para isso. Mesmo na sua pequena idade, você aí, jovem, sei que está cheio de sonhos, e Deus, Ele pode realizar os seus sonhos, se você estiver colado com Ele. Então, não deixe que os encantos desse mundo roube a chamada que Deus deu ao seu coração. Amém? Pastor Marcondes?